Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Aproveito e, como sempre, peço que deixem seu like, deixem seus comentários, suas impressões sobre o tema em questão. Hoje nós vamos falar do diabinho bíblico, né? Satanás pode fazer o bem? Satanás pode expulsar demônios? Por que falarmos sobre essa questão? Porque, segundo a Bíblia, né, segundo a Bíblia, na parte referente ao Novo Testamento, é registrado que Jesus disse que nos últimos tempos haveria falsos profetas, negócio todo, né? Que apareceriam e fariam grandes obras poderosas. O texto chama de milagres, né? Milagres, né? Obras poderosas em nome. No caso seria por meio de forças demoníacas, né? Que no caso não seria ele, porque ele disse que seriam falsos profetas. Mas será mesmo que o diabo pode fazer o bem, mesmo para enganar as pessoas? Vamos ver o que aqui nos diz, ou dá a entender, passagens bíblicas com respeito a essa questão. Em suas páginas, a Bíblia ensina que muitos falsos profetas surgiriam, nos fins dos tempos, fazendo milagres e grandes portentos ou obras poderosas. Tais prodígios seriam frutos do poder de Satanás para enganar as pessoas, sobretudo os escolhidos. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: Declara-nos quando sucederão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu Jesus: Vede que ninguém vos engane. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas e farão milagres e prodígios para enganar os eleitos, se possível fora. Essas são, estou mostrando passagens para elas, né? Nos evangelhos, né? Marcos, Mateus, né? E em diferentes versões da Bíblia, certo? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres, que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 23 a 24. Ou seja, Jesus está nos mostrando, ou nos dizendo, eu acho que tudo isso é mentira, né? Bobagem, né? Só gente muito tola para acreditar nessas tolices bíblicas. Mas o contexto, né, dessas passagens quer dizer que surgiriam tais profetas realizando obras poderosas, obras milagrosas antes do fim dos tempos, antes da vinda do mentiroso Jesus, né? Nem isso, né, a Bíblia consegue se autoafirmar, né? Porque se nem os escolhidos dele, né, que são os pastores, padres, né, sobretudo esses pastores de hoje, né, que dizem que fazem obras poderosas em suas igrejas, curam demônios, curam diversos tipos de doenças, até mesmo câncer.
tudo isso eles declaram fazer estas coisas, né? Com base em passagens bíblicas, né? Que o próprio Jesus disse que eles fariam essas obras poderosas como sinal de que eles eram os escolhidos de Jesus. Quando se questiona essas questões, esses tais portentos, né? Aos cristãos eles negam. Não, isso aí é sentido simbólico, isso aí não é literal não, né? Mas quando você vê na televisão diversos pastores aí em suas obras, vocês vê eles falando que fizeram isso, fizeram aquilo, né? Curaram, diversos relatos de pessoas na televisão, dizendo que foi curado do câncer, dizendo que foi curado de diversas enfermidades incuráveis. Mas, vocês vejam, a Bíblia diz que nos fim dos tempos haveria falsos profetas que estariam fazendo essas coisas. Mas nem os discípulos de Jesus estão fazendo isso. Nem os discípulos de Jesus estão fazendo isso. E quando nós questionamos a aplicação desses milagres que eles deveriam estar fazendo, porque Jesus disse que eles fariam, ele disse que não, que isso aí tudo é simbólico, que isso não é verdade não. Isso aí é os ateus que estão fazendo má interpretação, que a passagem não diz respeito a isso. Mas e com relação aos falsos profetas que Jesus disse que eles fariam também obras poderosas? Quando foi que se cumpriu essas coisas? Porque se nem os próprios discípulos de Jesus estão fazendo essas obras poderosas, quanto mais os falsos, né? Onde foi que se ouviu um relato de um suposto camarada surgindo, falando que é um escolhido, né? Que saiu esse termo aí que ele fala, Cristos, né? Falsos cristos, quer dizer que apareceriam pessoas se autodeclarando, né? Seriam dos escolhidos ou discípulo do próprio Jesus, né? Mas quem foi que apareceu fazendo alguma obra poderosa nesse sentido, pessoal? Dentro ou fora dos escolhidos de Jesus? Nós não vemos a aparição dessas coisas, né? Tudo conversa furada. Tudo conversa furada. Só ignorante leva a sério essas papagaiadas da Bíblia. Bom, ocorre, porém, que a Bíblia no Novo Testamento diz que demônios não possuem poder de cura, dentre elas curar cegos. Vejam o que, a Bíblia diz com respeito digo a Bíblia na parte do Novo Testamento, né? Chegamos a essa conclusão quando analisamos duas passagens dos evangelhos em conjunto com o pensamento vigente na época dos primitivos hebreus. Vejamos, pois. O Pai ama-me porque dou a minha vida para poder recebê-la. Ninguém me pode matar sem o meu consentimento. É de livre vontade que dou a vida, porque tenho o direito e o poder de a sacrificar quando quiser, e também o direito e o poder de a tomar, a receber. Porque esse direito foi o Pai que me deu. Quando disse estas coisas, os judeus ficaram novamente divididos nas suas opiniões acerca dele. Alguns comentavam: ou tem demônio, ou está doido. Estava doido, né? Porque demônio não existe. Para que serve dar-lhes ouvidos? Os fariseus, o pessoal lá tudo, né? Jesus falava aquelas bobagens, né? O próprio contexto mitológico da lenda apresenta que Jesus é um doido, né? Sim, um doido varrido, né? Falar coisa com coisa. Outros, porém, diziam: estas palavras não são de um homem dominado pelo demônio. Poderá um demônio abrir os olhos aos cegos? Então a passagem nos diz que houve divisão, né, de pensamento entre aqueles que estavam ouvindo Jesus, né? Muitos diziam que ele era um maluco, doido, varrido, né? Um esquizofrênico. E outros já argumentavam no sentido de que se Jesus fosse de fato um endemoniado, né? Então, aquelas obras, como a exemplo dele abrir os olhos de cego, não poderiam estar sendo feitas
E o que isso nos diz, pessoal? O que isso nos leva a entender? Muitos deles diziam: ele tem demônio e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos aos cegos? Essa mesma ideia de que pessoas pecadoras e, portanto, servas do diabo não poderiam fazer obras milagrosas também está presente na história do cego de nascença, no mesmo evangelho, porém em capítulo e verso. Estão entendendo? As passagens estão nos dizendo que demônios não podem fazer o bem, pessoal. Demônios só podem fazer o mal. É esse o entendimento que nós extraímos dessas passagens que nós acabamos de ler. Quando se questiona as ações de Jesus quanto a expulsar demônios, curar pessoas, tá entendendo? Os presentes ali, né, afirmam que se Jesus fosse um endemoniado, ele não poderia estar fazendo aquelas obras, porque demônios não podem fazer nem obras tão poderosas quanto aquelas que Jesus estava fazendo, bem como demônios não podem fazer o bem. Esse é o entendimento que a passagem quer dar a entender, ou quer dizer. Estão entendendo? Muitos deles diziam: olha, ele tem demônio e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode, e também dá a entender que um endemoniado fala coisa com coisa, né? E o que Jesus está falando, segundo essas outras pessoas, tinham sentido, né? Aquelas coisas que Jesus estava fazendo e falando. Porque se fosse demônios, né? Não teriam sentido. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos aos cegos? Aí questionaram: pode, porventura, um demônio ou o demônio abrir os olhos aos cegos? Esse foi o questionamento. Por quê? Porque Jesus estava curando pessoas, estava abrindo os olhos de cegos, fazendo surdos ouvirem. Então, aquelas pessoas fazem esse questionamento perante aqueles que estavam acusando Jesus de estar com o demônio. Ele diz: um demônio ou o demônio pode fazer essas coisas que ele faz? Pode o demônio abrir olhos? Pode abrir o demônio fazer outras pessoas ouvirem? Pode o demônio fazer com que pessoas se levantem de suas macas? E o contexto está nos apresentando que não, né? Essa mesma ideia de que pessoas pecadores e, portanto, servos do diabo não poderiam fazer obras milagrosas também está presente na história do cego de nascença, no mesmo evangelho, ou seja, no evangelho de João, porém em capítulo de verso. Vejam. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Truquezinho de Jesus, né? Então os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe: como recebeu a vista? Ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e agora vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? Havia dissensão entre eles. Tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É profeta? Respondeu ele. E o relato prossegue. Perguntaram-lhe, pois, que é o que te fez? Como te abriu os olhos? Isso os fariseus, né, perguntando àquele cego. Continuou fazendo vários questionamentos, né, acerca de sua cura. Aí o ex-cego responde. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não ouvistes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também vós tornar-vos seus discípulos?
injuriaram-no e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: é maravilhoso que não saibais de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. É porque isso é mentira, né, pessoal? Isso aqui é só a ideia primitiva dessas pessoas, né? Quantas pessoas justas, exemplares em suas condutas, por diversas vezes, ou ao longo de suas vidas, rogaram a Deus e nada aconteceu. Deus nenhum as ouviu, certo? Então isso aqui é só falácia. Mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Desde que há mundo, aí o ceguinho continua. Desde que há mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles lhe replicaram: tu nasceste todo em pecados e tu nos estás ensinando, seu filho da puta. E lançaram-no fora. Entenderam, pessoal? Vocês entenderam? As passagens estão nos dizendo, ou estão nos apontando, que fazer o bem não é coisa de demônios. Demônios não podem fazer o bem, ou porque não têm o poder para tanto, ou porque não é da natureza deles fazer com que outras pessoas se sintam bem, sejam aliviadas de seus sofrimentos. Estão entendendo? É tanto que as passagens nos mostram, né? Nessa lenda, né? Tudo, lógico que tudo é lenda, mas em diversos relatos vocês vão perceber que Jesus e seus discípulos dizem que as pessoas estavam sendo atormentadas por demônios. Quer dizer, demônio não fazia bem, demônio só fazia o mal. Eram pessoas cegas que Jesus curava, eram pessoas surdas, mudas e outras doentias, e todos esses males, nas passagens aqui do Evangelho, é apontada, os verdadeiros autores desses males são apontados como sendo os demônios. Estão entendendo? Então, a ideia que nós percebemos é que demônios não poderiam estar fazendo o bem. Demônios não podem fazer o bem. Demônios não têm poder para fazer coisas milagrosas, espetaculares, tais a semelhança daquelas que Jesus fez. Vocês estão me entendendo? Notaram? Pessoas afirmam aos líderes religiosos que essas curas não poderiam advir de demônios, pois estes não podem curar. Vejam aí a declaração do ceguinho aí. Veja que, pelo contexto, os líderes religiosos ficaram sem argumentos contra as declarações do cego, porque elas eram, de fato, contundentes e reais. Veja que um dos argumentos que o cego diz aí. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então, se Jesus estava fazendo aquelas coisas, então era porque Deus estava ouvindo. E, portanto, Jesus não era pecador, certo? Mas se alguém temer a Deus, era o caso de Jesus, e fazer a sua vontade, a este ouve. Quem? Deus ouve, né? Desde que há mundo, o ceguinho diz aí, desde que há mundo, e desde que eu me entendo como gente, né? Querendo dizer, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. O cego está dizendo que desde a época em que ele se entende como gente, para trás, nunca ouviu falar que cegos que nasceram
Assim, foram abertos seus olhos. Ou seja, o texto está nos dizendo que aquelas curas que Jesus estava realizando naquele momento nunca havia acontecido em épocas passadas. Ninguém nunca ouviu falar de relatos daquela natureza, pessoal. Vocês estão entendendo? A passagem é clara em afirmar que homens pecadores e apartados de Deus, isto é, servos do diabo, não podem fazer obras poderosas. O pensamento monoteísta dos que criaram as escrituras dos judeus era que espíritos que saíam da parte de Yahvé não praticavam o bem, mas somente o mal. Eles só causavam males às pessoas, nunca o bem. É por isso que o cego de nascença sai em defesa de Jesus, quando este é acusado pelos seus adversários de não ser um homem de Deus, mas ser sim um pecador e, por conseguinte, um homem de demônios, com espíritos malignos, né? O texto então nos diz que da época do cego curado por Jesus para trás, nunca se ouviu falar que um cego fosse curado. Não houve demônios que pudessem fazer tamanha obra em nenhuma época do passado antes de Jesus, pessoal. É isso que o texto aponta. Mesmo o próprio Jesus, pelo menos nessa passagem, compartilha desse pensamento. Ele diz que demônios não expulsam demônios. Isto é, demônios não poderiam fazer o bem. Expulsar demônios é fazer o bem. Jesus parte da ideia de que o diabo só pode causar o mal. Logo, alguém assim jamais faria o bem. Ademais, se o Satanás é o senhor dos demônios, Jesus conclui que Satanás não estaria desfazendo as obras do próprio Satanás. Se o fizesse, estaria se autodestruindo, promoveria sua própria condenação e, dessa forma, seu reino não perduraria por muito tempo. Veja as palavras de Jesus, quando aquelas pessoas começaram a acusar ele de estar fazendo aquelas obras com o poder do demônio. E estava Jesus expelindo um demônio, e era este mudo. Um absurdo, né? Um demônio mudo, né? Mas essa aí é a ideia primitiva deles da época, né? Tendo saído o demônio, falou mudo, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expele os demônios. Outros, para o experimentarem, lhe pediam um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá uma casa sobre outra. Também, se Satanás estar dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Estão entendendo o que Jesus quis dizer? Porque ele, como eu falei, Jesus estava sendo acusado de estar expulsando demônios com o poder do próprio demônio. Aí Jesus, que reino da porra é esse de Satanás? Que ele mesmo fica brigando entre si, né? Porque um reino não vai perdurar, não vai ter continuidade se os próprios membros, né, desse reino ficam lutando contra si. Se Jesus está expulsando os demônios que ele fazia parte desse reino dos demônios, então esse reino de Satanás não ia perdurar, né? E Jesus está expulsando os demônios. Demônio não pode expulsar demônio. É isso que Jesus queria dizer. Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expelem vossos filhos? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, ou Beelzebu,
por quem os expelem vossos filhos. Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem valente, bem armado, guardar sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente do que ele e o vencer, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, Jesus está dizendo que ele não faz parte do reino de Satanás, certo? Ele dá o exemplo do homem forte, né? Um homem forte só pode ser tirado de sua casa por outro homem mais forte que este, né? Se Jesus estava expulsando demônios e ele mesmo tinha demônios, então isso não faz sentido, né? Porque para expulsar um outro demônio tem que ser uma pessoa mais forte que aquele demônio. É isso que Jesus quer dizer, certo? Então não faz sentido eles alegarem que Jesus teria demônios, certo? Em outras palavras, Jesus quis dizer que demônios não expulsam demônios. Demônios não curam males que eles mesmos causaram. Ou que eles mesmos causam, né? Satanás, como Senhor, Rei ou Deus de um reino, não trabalharia para que seu próprio reino viesse a ruir. Podemos também notar que mesmo no Velho Testamento, em especial na historinha de Jó, Satanás não aparece ali para fazer o bem, mas o mal. Podemos ainda notar esse mesmo conceito de que o bem ou obras poderosas só podem ser feitas por aqueles que vêm de Deus, nunca numa conversa ocorrida entre Jesus e Nicodemos. Podemos perceber essa questão, né? Que demônio não poderia fazer o bem. Diante desse papinho aí que Jesus tem com Nicodemos. Vejam, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não o estiver com ele. Está vendo? Nicodemos declara que aquelas obras tão maravilhosas, tão poderosas que Jesus estava realizando, ninguém mais poderia fazer se não fosse de Deus. Se não tivesse vindo de Deus. O que reforça novamente o que nós havíamos falado, naquela argumentação do cego contra os fariseus, de que aquelas obras que Jesus estava fazendo não havia sido feita em época alguma, em épocas passadas. Aquelas obras que Jesus fez eram inéditas. Ninguém havia feito antes, pessoal. Não há, em parte alguma do Velho Testamento, demônios surgindo e fazendo bem às pessoas. Há pessoas, né? Assim, as próprias palavras de Jesus e alguns enredos bíblicos desmentem o Novo Testamento quando diz, sobretudo, que Satanás se disfarça de anjo de luz, dando a entender que o diabo poderia fazer o bem com propósitos maléficos. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia desmente a si mesma ao dizer que haveria demônios se utilizando de falsos profetas para realizarem milhares de curas no futuro. Entenderam agora onde eu quero chegar? Jesus declarou lá para os seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, de que no fim dos tempos apareceria falsos profetas fazendo obras poderosas, milagrosas. Mas as passagens bíblicas nos apontam que obras poderosas, milagrosas, não podem ser feitas por demônios. Demônios não podem conceber aqueles que o cegam, coisa do tipo, tamanhos poderes. Estão entendendo? A Bíblia é uma palhaçada, pessoal. As pessoas não se dão conta de que esse livro é ridículo, patético. Não fala coisa com coisa.
quando Jesus essas passagens deixam evidenciar de que aquelas obras que Jesus fez não foram feitas no passado, desmente toda aquela babaquice que nós vemos lá de Elias, Eliseu fazendo aquelas obras poderosas. Por exemplo, esses dois profetas, segundo as lendas bíblicas do Velho Testamento, eles haviam ressuscitado pessoas, certo? Mas com essas declarações de Jesus e do cego nascense e do próprio Nicodemos, né, percebemos que obras poderosas nos modos daquelas que Jesus estava realizando, ninguém havia feito no passado, certo? É tanto que as passagens, quando relata as ressurreições que Jesus fez, ela nos apresenta, no caso o Novo Testamento, nos apresenta essas façanhas de mortos serem ressuscitados como sendo únicas e pela primeira vez sendo feitas por Jesus, certo? O Novo Testamento é organizado de maneira que se você tiver só por referência ele, você vai imaginar que todas aquelas coisas do Velho Testamento foram esquecidas, nunca aconteceram. Então, quando o próprio Jesus diz que no futuro apareceriam pessoas fazendo obras poderosas no seu nome, e se passando por Cristo, isso é mentira, pessoal. O próprio texto bíblico se desmente, porque ele deixou claro que demônio não pode se levantar contra demônios. Se essas pessoas que vão aparecer se auto-intitulando Cristos, então, e dizem que vão fazer milagres, obras poderosas, né, para desviar até os escolhidos, então ele está desmentindo o que ele disse que demônios não podem expulsar demônios, porque do contrário, o demônio estaria se levantando ou se opondo contra o seu próprio reino. Estão entendendo? Que tremenda de contradição essa Bíblia nos apresenta. Ela mesma diz que demônios não fazem o bem, mas somente o mal. Mas se demônios não podem expulsar demônios ou fazer determinadas curas, então como surgirão no futuro aqueles que por meio do poder do demônio as fariam? E segundo a palavra de Jesus, né? E os cristãos também afirmam, né? Que é aparecer no final dos tempos essas pessoas fazendo essas coisas e tal, né? Mas nem eles mesmos fazem, né? Como nós já dissemos logo no início, né? Do vídeo. Né? Como é que apareceriam esses, né? E eles mesmos não são capazes de fazer, muitos deles dizem que tudo que Jesus falou, que eles fariam obras poderosas e que tudo que eles pedissem em nome de Jesus, e Jesus faria em nome dele. Se nem isso eles podem fazer, os cristãos, como é que surgem falsos cristos fazendo essas coisas que eles deveriam estar fazendo? É uma contradição, pessoal. Tá vendo que os discursos da Bíblia são todos desencontrados? Não faz sentido. É uma palhaçada. Se os demônios do passado não conseguiram fazer obras como as que supostamente foram feitas por Jesus, como então no futuro eles as fariam? Lembre-se de que as obras que os evangelhos apontam que foram feitas por Jesus não teriam sido feitas por mais ninguém. As declarações do próprio cego de nascença nos mostra isso. A prova disso é que a mera cura de um cego nunca jamais havia sido feita. A cura do cego, né, que o cego tomou como exemplo ele mesmo, ele disse que no passado, desde como ele se entende como gente, ou desde que o mundo é mundo, nunca ouviu falar que um cego havia sido curado. Mostrando que aquelas curas que Jesus está fazendo eram inéditas, pessoal. Ressuscitar mortos, curar enfermos, alimentar multidões de famintos, expulsar demônios, tudo isso, segundo os evangelhos, eram obras inéditas. Eram tão inéditas que os personagens ao redor de Jesus, quando as viam, se admiravam e diziam não terem visto
antes coisa igual. As palavras de Jesus e a conclusão do cego de nascença, que são vistas como irrefutáveis e coerentes pelos líderes religiosos, tornam as supostas profecias do Apocalipse em farsas, em mentiras, vez que este livrinho, o Apocalipse, diz que surgirão falsos profetas que farão grandes obras entre o povo. Da mesma forma que o mentiroso falou, né? O mentiroso Jesus, né? Que se contradisse, que apareceria falsos profetas no final dos tempos. A besta foi presa e com ele o falso profeta, que fez milagres diante dela, com os quais seduziu aos que receberam a marca da besta e que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo, que arde com enxofre. Tá vendo? Aqui nesse livro Apocalipse, que diz que é um livro de profecias futuras, que mostra o que é que vai acontecer, né? Até mesmo dentro do suposto reinado de Jesus, está dizendo aqui que vai aparecer, né, falso profeta, que vai fazer milagres. Tá vendo? Que vai seduzir aos que receberam a marca da besta. Contradizendo, como nós dissemos, todas as declarações de Jesus. Estão entendendo? Espero que vocês tenham entendido esse tema. Deem seu like, seu dislike. Dislike não existe mais, né? Sempre quero dizer dislike. Bom, deixem seu like, deixem seus comentários, suas impressões e até o próximo vídeo.